Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Anjos Caídos. Esse livro foi escrito por Harold Bloom, contém 83 páginas divididas em cerca de 6 capítulos e foi publicado no ano de 2008 pela editora Objetiva. Bom, eu falo cerca de 6 capítulos porque na verdade esse livro não é dividido, né, em capítulos no sentido de dar um nome para cada capítulo, mas tem uma divisãozinha aqui, sem nome, né, de capítulo, então é mais ou menos isso. E também tem as ilustrações de Liberati, que é inclusive o ilustrador dessa imagem aqui da capa. No final eu vou mostrar algumas outras ilustrações que compõem o livro. É um livro pequeno, né, tanto em tamanho quanto na quantidade de páginas, 33 páginas. Bom, Harold começa falando sobre que há cerca de 3.000 anos nós somos expostos a essa ideia de anjos, né, a existência desses seres que fazem conexão entre os céus, os deuses e os seres humanos. No século XX, né, isso tomou uma proporção muito maior. Surgiu uma série de coisas, né, sempre tendo anjos como temas de fundo. E aí ele cita algumas coisas, a gente teve aqui também no Brasil, né, algumas autoras e autores que vieram nessa onda também, lançando livros sempre voltados para com essa ideia, né, o conceito de anjo, como entrar em contato com o seu anjo, como falar com o seu anjo, qual é o seu anjo, essas tabelas, né? E aí ele cita aqui alguns exemplos, né, de kits, né, ele é um autor estadunidense, então vem falando sobre alguns títulos que foram lançados lá. Que tinha kits de anjos, ou seja, você ia lá na livraria lá e comprava o seu kitzinho para entrar em contato com o seu anjo. E algumas publicações que se tornaram best-sellers, né? Como O Mundo Tenebroso, Piercing the Darkness, Penetrando a Escuridão, Este Mundo Tenebroso, O Livro dos Anjos, sempre voltados com esse foco, né? E isso é importante destacar, né, porque tem a ver com que ele vai desenvolver a ideia aqui do livro, né, do porquê desse fenômeno, né, por que as pessoas têm tanto interesse assim em falar de anjos, em saber sobre anjos, etc. E aí ele vai citar também alguns filmes como Asas do Desejo, de 88, Anjos Rebeldes, inclusive esse filme, que não é um só, são vários. É bem interessante a forma como os anjos aparecem, tudo. É um filme antigo, né? Mas eu gosto muito desse filme. É de 1995, Anjos Rebeldes de 1995. Que aparece os anjos mesmo, e tem os pantáculos e tudo, e tem toda uma briga lá. Eu gosto desse filme. Michael, Anjo e Sedutor, Encontro Marcado, Dogma. Bom, e tem também aqui um dos clássicos, né? Eu tenho aqui da época que não existia DVD. Eu gostava desse filme. Aliás, eu gosto desse filme, né? Eu não gosto muito desse autor, do Nicolas Cage, porque pra mim ele é muito inexpressivo, né, como ator, mas pra ser um anjo me parece adequado, porque anjo pressupõe-se que não tem que ter muita emoção mesmo. Então, como ele é um ator, pra mim, sem emoção quando faz os papéis, então pra mim ficou perfeito aqui. Eu gosto muito desse filme. Mas recomendo tanto esse aqui quanto esse Anjos Rebeldes também. O Anjos Rebeldes é um pouco mais, né, essa coisa clássica, né, de guerra entre anjos e etc. E tem a ver com o tema do livro, que é de anjos caídos e tudo, e é interessante de ver. Bom, em seguida ele vem falando sobre o fato de que demônios seriam um fenômeno praticamente comum a todas as religiões do mundo. Então a gente sempre vai encontrar aquela ideia de que existem espíritos, né, que são perigosos, que são ameaçadores, etc. Mas o conceito de anjo caído, ou seja, de um ser que pertence a uma escala superior de existência espiritual, e aí decai, né, descende para níveis inferiores, isso é muito característico, segundo ele, do zoroatrismo, e vai ali ser absorvido então pelo judaísmo e consequentemente pelo cristianismo e islamismo, essas religiões abraâmicas, né, e suas origens. E aí também ele vai destacar aqui o fato de Jó, né, no livro de Jó, de Satã, não ser um inimigo de Deus, né? Então a gente também começa a traçar esse paralelo, né, das diferenças
temporais dos conceitos sobre o que é o demônio, o que não é, o que é diabo, o que não é, né? E Satã exerce muito mais, lembrando que o livro de Jó, já comentei isso aqui no outro livro, no outro vídeo, não é aceito por todos como um livro histórico, ok? Alguns, mesmo judeus ou cristãos, vão dizer que aquilo ali é apenas uma alegoria, que Jó nunca existiu e etc. Existe essa discussão teológica, mas não é o nosso ponto aqui, voltando. Então, que o Satã, né, dentro do livro de Jó, ele tem uma função de acusador, né, de dizer, de ficar tentando Deus ali, né, digamos assim, para dizer, olha, Jó não é tão fiel a você assim. Ele é fiel, mas se você colocar ele à prova, ele não vai resistir. Ele vai acabar cedendo, ele vai te abandonar e etc. Então você vê que há uma espécie de parceria, de aposta ali, né? Para ver se Jó é então tão fiel. Ou seja, Deus não está brigando com Satã naquele momento, né? Mas ele está fazendo às vezes de espizinhador ali, né? E ele vai falar um pouco do zoroatrismo aqui, né? A gente vai falar mais do zoroatrismo no outro vídeo. Mas ele vem destacando então a relação do judaísmo e do cristianismo com essa figura, né? Do Satã. E aí ele vai destacar que, embora os textos eles não façam uma equivalência entre Deus e Satã, né? Existe essa equivalência popular, né? Então o que a gente vê, por exemplo, em muitos contextos cristãos, especialmente naqueles contextos neopentecostais, as igrejas evangélicas pentecostais e neopentecostais, existe muito esse apelo. Algumas pessoas até comentam, né, que na igreja, nessas igrejas se fala mais sobre o diabo do que sobre Deus. Então, por quê? Popularmente, a gente pode dizer que algumas linhas têm esse tipo de ideia, de que, embora eles nunca vão admitir isso, né, mas o comportamento é esse, de que há uma equivalência entre Deus e o diabo, né, Deus e Satã. E tanto que ele tem poder sobre as pessoas, né? Ele incorpora, né? E aí a pessoa fica possuída, né? Entre aspas. Não estou dizendo com certeza que é isso, mas eles acreditam nisso. E a pessoa fica ali possuída, né? Pelo diabo, por Satã e tudo. E aí tem que vir o pastor, que é o representante de Deus, para exorcizar, para expulsar o diabo. Ou seja, é como se fosse uma disputa horizontal, né? Você tem ali Deus representado pelo pastor e o diabo representado pela pessoa incorporada, os dois no mesmo ringue, vamos colocar assim. E o que o autor vem apontando é justamente isso. Quem assistiu o meu vídeo sobre a questão egípcia, né, a cosmologia egípcia, se eu não me engano, que eu falo sobre isso, da opinião do Gadala, né, que é o autor, o Mustafa Gadala, ele também vai apontar isso, né? Ele vai dizer que os cristãos eles são muito hipócritas nesse sentido, né? Ao se afirmarem monoteístas, né? Porque como que pode uma pessoa se dizer monoteísta, acreditar num Deus único, mas considerar que o opositor do seu Deus tem tanto poder quanto o seu próprio Deus? Então ele vai apontar isso como uma falha no próprio conceito, na própria tratativa das pessoas com a sua própria fé. E ele também vem destacando que algumas linhagens esotéricas equivalem Jesus a Satã, né? Então existe isso aí, não é tão comum de se encontrar, mas existe esse conceito e tudo, e é uma coisa que demanda um estudo mais aprofundado de ocultismo, de esoterismo, etc., para entender as razões disso, mas que ele vai apontar então que os fundamentos disso têm relação lá com o zoroatrismo. E então volta a traçar a diferença, né, entre diabo e anjo caído. Que o diabo ele tem geralmente a adjetivação de diabo está atrelada a um certo humor muitas vezes, né? Como essa coisa assim, até às vezes sexual, né? Você é uma diabinha, né? Ou você é um diabinho, né? Tem um tom meio luxurioso muitas vezes nessa coisa, né? E anjo caído tem mais a coisa do glamour, né? É um anjo que caiu, né? É um anjo caído, tem toda um glamour no entorno disso. E falando dessa coisa, né, dessas diferenças, tudo glamour e etc, e até de coisas que às vezes a gente não percebe, né? Me vem duas músicas aqui à mente, que uma delas é a Frisson do Roupa Nova, ó. Ele fala assim, lá no meio da música:
Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor, você me conquistou. Ou seja, você caiu do céu, né? Essa coisa do anjo caído, o anjo lindo que apareceu, ou seja, esse glamour, né, em torno do anjo que cai. E tem aqui a da Poeira, né? Que eu não sei quem é o autor da letra, tal, não sei se é a própria Ivete, mas está cantada, né, pela... Né, Poeira, é Sorte Grande o nome da música. Que é cantada pela Ivete Sangalo, que é, ó, a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira. Viver a emoção, blá, blá, é lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume de jasmim, e etc, etc. Então, quer dizer, às vezes a gente vai cantando essas coisas, né? Ok, aqui é simplesmente uma questão de analogia, né? Mas tô destacando isso e não tô querendo insinuar que essas músicas são satanistas e nada disso não, tá? Que fique claro. Apenas essa relação que o próprio autor está destacando aqui, né? Que o anjo caído ele tem essa coisa do glamour e geralmente a gente associa isso com uma certa coisa meio de amor e tudo. Você caiu do céu e tá aqui comigo e etc. Mais ou menos essa ideia. E aí também ele vai um autor que ele vai citar muito aqui é o John Milton, com seu Paraíso Perdido e tudo, e os vários indivíduos que também seguiram a mesma linha ali de escrita literária, né? Tendo essa relação com a questão angelical, como Byron, Goethe e etc. E ele fala assim na página 28. Presumivelmente, os anjos não caídos, não degradados, falavam e falam hebraico, já que o Talmud e a Cabala insistem que Deus falou hebraico no ato da criação. E qual língua ele poderia ter ensinado aos anjos senão o hebraico? Anjos caídos são notoriamente poliglotas e, às vezes, têm se transformado em seres humanos. Sabemos que Enoque começou como um mortal e depois foi transformado no grande anjo Metatron, que nas tradições gnósticas e cabalísticas era conhecido como o Javé menor, mais do que um anjo e quase co-governante com Deus. Nosso pai Jacó tornou-se Uriel, anjo favorito de Emerson, depois o anjo Israel. O arrebatado profeta Elias subiu ao céu num carro de fogo e na chegada se metamorfoseou no anjo Sandalfon. Franciscanos dissidentes proclamaram que seu grande fundador, Francisco de Assis, era não apenas santo, mas o anjo Ramiel. O processo segue em ambas as direções e sempre nos leva de volta a Adão, talvez em posição mais alta do que os anjos quando ele começou, certamente mais baixa do que a dos anjos quando caiu. Mas que posição ele ocupa em comparação com anjos caídos? O centro de qualquer discussão sobre anjos caídos tem de ser Adão, que me parece ser um anjo caído muito maior do que Satã. Mesmo como uma ideia de imaginação, os anjos só têm importância se nós tivermos importância. E nós somos ou fomos Adão. Para que as feministas não discordem, lembro a todos nós que o Talmud e também a Cabala afirmam que Adão, originalmente, era andrógeno, como ou era seu protótipo, Deus. Enoque, Elias, Metatron e Deus podem ser a mesma figura, uma formulação que aparenta ser puramente harmônica ou gnóstico-cabalística, mas que Moshe Idel rastreia convincentemente até chegar a especulações muito antigas, talvez ao próprio judaísmo arcaico, antes mesmo que a escritora J ou Jeovista recontasse a história de Adão e Eva mais ou menos como a temos posteriormente. A metamorfose, a apoteótica de Enoque e Metatron é um retorno de Adão, interpretado pela Cabala como o homem-deus original, uma fusão para além dos limites da nossa imaginação. Certos gnósticos falavam do anjo Cristo como sendo o Adão reconstituído, uma visão que se contrapõe a São Paulo, uma vez que o anjo Cristo não é um segundo Adão, mas a verdadeira forma do primeiro Adão. Então aqui a gente vê, né, uma coisa que vai ser bem característica desse livro, e esse autor é um autor que tem, né, bagagem para falar o que ele está falando, porque ele tem algumas outras publicações voltadas para esse tema de religião, especialmente com essa coisa judaico-cristã.
sobre essas várias referências, né? Então, é um livro curto de 80 páginas, sim, mas é necessário ter um pouco de conhecimento geral sobre esse assunto para entender as coisas que ele está falando aqui, essas várias referências, etc. Quem nunca leu a Bíblia, por exemplo, vai ficar um pouco perdido, e até esses livros apócrifos, etc., porque são várias referências nesse sentido. E baseado nessa ideia, o que começa a ficar claro aqui? Que ele está apresentando uma proposta, né, uma ideia, que é o quê? Os anjos, diferentemente dos demônios, eles um dia foram portadores de algo. Que algo é esse? Né? Um pertencimento ao divino, né? Uma função divina ou qualquer coisa desse tipo, mas sempre num posto maior, né? E eles caem por um motivo ou outro, mas eles caem. Então, o que começa a se clarear é que, embora eles sejam caídos, existe ainda uma conexão com essa coisa original. E partindo desse princípio, então, esse retorno a essa fonte é possível. E aí vem a questão, né, que é o que ele vai citar nesse parágrafo anterior. Então, se os anjos, né, caídos, eles sempre trazem na história, nessa relação com o divino, e que muitos desses indivíduos que são citados nesses livros da Bíblia, etc., são humanos e eles se tornam anjos, né? Então, a ideia que ele está lançando aqui é de que se nós temos sempre essa relação, né, esse interesse de relação para com esses seres, esses anjos, será que nós também não somos espécies de anjos caídos? Deus cria os anjos, né? E os anjos caem. E esses anjos têm a possibilidade de retornar ao seu posto divino porque mantém ali, inclusive, o título de anjos, né? Se seres humanos alguns seres humanos são referidos como tendo se tornado anjos, né? Depois de mortos, etc. Será que não tem uma escala aí de descendência, né? Então, será que nós não somos anjos encarnados, né, ansiando por essa coisa de retornarmos ao posto de anjos? E aí ele propõe que o leitor ponha o ceticismo de lado e se permita refletir sobre isso, né? Será? Né? Apenas como uma reflexão. E aí ele começa a desenvolver e a citar indivíduos, né, que desenvolveram suas próprias ideias em relação a esses seres. E inclusive lembra sobre uma coisa muito popular, né, ao menos aqui no Ocidente, não sei se no Oriente, sobre nós nos referirmos às crianças como anjos. Ah, criança é um anjo, né? Não é inocente, né? Não tem maldade e tudo mais, né? Então a gente vê também um indicativo dessas referências o tempo inteiro que a gente faz dessa relação com esses seres, né? E o que então promoveria a queda das crianças do seu posto de anjos? O amadurecimento, né? Então a fase adulta tiraria delas essa inocência que a gente atribui, né, à ideia angelical e promoveria então a sua queda, né? O tornar-se adulto retira a criança do seu posto de anjo e a coloca como um anjo caído. E ele vem citando, por exemplo, C.S. Lewis, inclusive é o indivíduo que escreveu um livro que deu origem a esse filme aqui. Hoje eu tô nos DVD. Inclusive esse filme aqui, quando eu comprei, eu não sabia, né, que o Lewis era cristão. E aí eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, e aí quando eu tava assistindo esse filme, eu falei, ué, tem uma cena lá que aparece o Papai Noel e Natal. Aí eu falei, ué, mas o que tem a ver Natal, Papai Noel com Nárnia e tudo? E aí eu era adolescente, né, quando isso aqui foi lançado, e aí eu descobri que o Lewis era cristão e etc. Eu fiquei meio decepcionado por ele ter incluído ali uma coisa, né, que eu achei nada a ver no meio da história, né? Jesus, Natal, num mundo totalmente alternativo, tudo que é Nárnia. Bom, mas voltando. Então, Lewis, ele vai dizer o contrário. Ele vai dizer que na verdade é a falta de maturidade, né, dos anjos que faz com que eles caiam. Então, o fato de não serem maduros o suficiente para lidarem com seus desejos, né, digamos assim, então eles acabam caindo. Já o Santo Agostinho vai dizer que na verdade a culpa da queda é por orgulho. E nós teríamos caído junto com os anjos, né, em função desse orgulho, que é também uma característica nossa, né? E o Santo Agostinho então vai dizer então que nós somos para sempre ligados a essa coisa da queda de Adão e tudo mais, em função também da lascívia e tudo.
E aí o autor ele fala assim na página 39. Pessoalmente concordo com os gnósticos, que diziam que caímos quando nós, os anjos e o cosmo, fomos todos criados simultaneamente. Segundo o relato gnóstico, que também foi adotado por cabalistas e sufistas, nunca houve anjos ou homens não caídos, nem mulheres, nem mundo não caídos. Chegar a existir como ente definido era ter abandonado o que os ortodoxos chamavam de abismo original, mas os gnósticos chamavam de mãe e pai ancestral. O anjo Adão foi um anjo caído logo que pôde ser distinguido de Deus. Como gnósticos dos nossos dias, eu afirmo alegremente que todos nós somos anjos caídos. E trato agora de nos separar e de nos afastar para longe de nossos primos mais antipáticos, os demônios e os diabos. Então, isso em termos cabalísticos, né, também se explica, né, que, falando rapidamente aqui, né, quando a gente analisa o processo de criação através da árvore da vida, o que a gente tem? A gente tem um afastamento daquilo que é mais denso, de Malhut, da fonte original, que é Keter. Então, se a gente pode, né, na nossa ignorância, dizer que Keter é Deus, né, e Malhut é a esfera mais distante de Deus, ou seja, que nós, enquanto matéria, estamos tão distantes assim de Deus, então tudo o que existe, de fato, é caído, né? Porque tudo está distante do Criador. E falando em diabos e demônios, ele fala assim na página 41. Demônios são universais e pertencem a todos os povos de todas as eras. A antiga Mesopotâmia foi particularmente infestada por demônios, espíritos do vento. Eles podiam entrar em qualquer lugar e demonstravam feroz obsessão pelo estrago da harmonia sexual humana. A estrela desses demônios era Lilith, que mais tarde reapareceu como primeira esposa de Adão na tradição talmúdica e cabalística. Afastada pela criação de Eva, Lilith partiu para o litoral levantino e continuou sua carreira como tentadora sexual acima de todas as outras. Embora a Babilônia fosse particularmente infestada de demônios, nossa herança demoníaca é infindável. A Índia antiga, que via demônios por toda parte, estabeleceu o horrendo precedente de demonizar os povos de pele escura que detinham a posse do norte quando os invasores indianos chegaram. O Egito, nos tempos mais antigos, de que temos registros, associava toda mudança aos demônios. A noite não podia cair, nem o ano terminar, sem intervenção demoníaca. Com a velhice, a doença e a morte vistas como demônios por todas as culturas, podemos nos perguntar como o demoníaco conseguiu a estranha ambiguidade a ele atribuída por muitas tradições ocidentais. Hoje lembramos o escritor do século II, Apuleio, por sua obra-prima helenística, a esplêndida narrativa chamada O Asno de Ouro. Historicamente, Apuleio é mais importante por seu ensaio sobre o Deus de Sócrates. Deus aí significa o daemon de Sócrates, um espírito que fazia a mediação entre Sócrates e o divino. Então é uma coisa, né, esse é um ponto importante que ele destaca aqui, né, que eu já ouvi algumas pessoas falando isso até dentro do ocultismo, né, que demonstra certa ignorância, né, essa coisa de dizer que demônio é uma coisa cristã, né. Até quando falam de Goécia, algumas vezes algumas pessoas falam isso, assim, não, essa coisa de considerar demônio ou considerar que ele possa oferecer algum tipo de ameaça é uma ideia cristã, porque na verdade no paganismo não existe isso. Sempre existiu, né? Espíritos considerados maléficos sempre existiram em praticamente todas as culturas do mundo, né? Então, inclusive até o que ele destaca aqui, essa questão dos demônios sexuais, né? Que a gente chama modernamente de íncubos e súcubos. No Egito existia isso também. Então existiam feitiços específicos até para você lidar com esses tipos de demônios. Então você vê que, inclusive é uma maneira até exótica, eu estava assistindo uma aula de um professor francês, um professor de egiptologia que deu aula aqui na UFRJ, e aí ele estava falando sobre a medicina, né, egípcia atrelada ao conceito mágico, né? Então o que eles faziam magicamente em termos de medicina. E um dos métodos para afastar íncubos e súcubos, né, eles consideravam que o mal ele entrava pelo ânus. Então escrevia-se num papiro o feitiço, né, contra os demônios sexuais, e aí fazia uma espécie de pílula
e enfiava aquilo no ânus da pessoa, de modo que o demônio não conseguiria entrar porque o feitiço estava ali barrando a entrada dele, porque a ideia era de que entrava pelo ânus. Então, você vê, né? Muito antes de cristianismo já se fazia esse tipo de coisa. Bom, como foi destacado aqui por ele, né? Esses seres, eles não necessariamente, e isso também é uma coisa, aí nesse ponto a gente não pode se deixar infectar pelas ideias cristãs, que é, quando a gente fala desses seres, né? Esses seres, conforme o entendimento antigo, eles não necessariamente eram sempre maus. Eles tinham muitas vezes uma função que era uma função considerada ruim de relação com o ser humano, mas isso não era visto de forma absoluta, porque essas ideias absolutas, né? Deus é absolutamente bom, o diabo é absolutamente mal. Isso sim é uma coisa meio que a gente pode dizer que é uma coisa cristã, mas dentro das religiões antigas, o que você vai ter é muito mais uma ideia de que, ok, aquele ser ali, ele pode ser majoritariamente isso, mas ele não vai ser absolutamente isso. Então ele pode também exercer outras funções. Com a predominância dos cristãos, o que aconteceu foi que eles generalizaram o termo daimon. Então daimon virou demônio e todo tipo de daimon passou a ser considerado sinal de coisa ruim. E aí também a gente pode entender um pouco isso, porque dentro de algumas linhas teológicas, né, de pensamento cristão baseado na Bíblia, o que eles vão considerar? Que não existem outros espíritos, né? Só existe Deus e os anjos e os seres humanos. E que qualquer outro espírito é então, e não é um anjo, né? É então um demônio. Então vale ressaltar que muitas linhas teológicas vão dizer, inclusive, que espíritos de pessoas, supostos espíritos de pessoas que pairam por aí, são na verdade demônios disfarçados dessas pessoas. Por quê? A ideia é, a pessoa morre e ela fica aguardando o julgamento, né? Então ela não fica no céu, no inferno, em lugar nenhum. Ela paga. E aí, aguardando o julgamento. Quando chegar o dia do julgamento, os corpos são reerguidos, etc. Então, não estou dizendo que todas as linhas teológicas cristãs vão afirmar isso, mas algumas linhas mais fundamentalistas vão dizer isso, que o fundamento, se você entra em contato com o espírito de gente morta, na verdade não é espírito de gente morta, são demônios disfarçados, porque uma pessoa quando morre, ela simplesmente dorme, né? Ela não fica no céu, ela não fica no inferno, ela não fica em lugar nenhum. Ela fica dormindo, adormecida, esperando o dia do julgamento. Por essa lógica a gente entende que, ora, se a pessoa então está dormindo e tem um ser aqui, né, não material, um ser espiritual dizendo que é aquela pessoa, esse ser está fingindo que é aquela pessoa. Então ele não está de boa intenção, ele só pode ser um demônio, né? Então essa é a ideia mais ou menos. Então ele vem perguntando, né, quando Satã então larga a sua parceria com Deus? Voltando lá para aquela ideia que a gente expôs lá no começo de Satã como aquele que estava ali para espizinhar o Jó. E também tem uma coisa, né, que eu acho que eu não comentei antes, que é essa coisa, que é uma reflexão em cima da própria ideia cristã sobre essa coisa do diabo. Se Deus representa as coisas certas, né, a serem feitas, o diabo representa as coisas erradas. Se é um interesse do diabo fazer com que as pessoas pequem, ou seja, fazer com que as pessoas façam coisas erradas, por que o diabo puniria? E aí eu estou falando do conceito popular, tá? Que as pessoas têm essa ideia, né, de que o diabo fica lá no inferno furando as pessoas com tridente. Por que o diabo puniria as pessoas que pecam ou que fazem coisas erradas, né? Ele receberia essas pessoas no inferno, né, com louvores, né? Seja muito bem-vindo ao inferno, né? Você praticou bem a minha obra na terra. Então não faz muito sentido, né? Como é que é a frase? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então a ideia é essa, né? Se Deus representa as coisas certas e o diabo as erradas, se você só tem como se alinhar com um ou com o outro. Se você faz coisa certa, você está alinhado com Deus. Se você faz coisa errada, você está alinhado com o diabo. Se você faz coisa certa, Deus te favorece. Se você faz coisa errada, o diabo deveria te favorecer, não? Né?
Se ele não te favorece, então ele tá alinhado com Deus, de alguma forma. Que talvez seja para quê? Justamente ele seja uma ferramenta desse Deus aí para então punir as pessoas, etc. Ou seja, talvez ele não seja tão mal, né? Talvez ele seja, na verdade, só o carrasco. O carrasco é mal para quem tem a cabeça cortada, mas o carrasco serve ao rei. Tô dizendo que eu acredito nada disso não, nem tô defendendo nenhuma dessas ideias, tá? Tô colocando isso aqui só como uma reflexão em cima do texto. Bom, então voltando, e aí ele vem, baseado mais ou menos nessa ideia, né, ele vem perguntando quando que o diabo então larga, né, a sua parceria com Deus. E ele vem citando alguns livros, né, como Crônicas, onde ele vai influenciar ali, as ações de Davi, em textos apócrifos como de Enoque, nos pergaminhos do Mar Morto, como Belial e etc. E aponta que nos evangelhos, né, nos 4 evangelhos, o Satã vai aparecer basicamente como judeus que não aceitaram Jesus, né? Então também existe esse conceito, né, que é a coisa de que o Satã não é uma figura, né, para muitos judeus, né? Não é um ser, um ser com chifrinho ou o que quer que seja, não é um ser em si, mas é um conceito. Quem é o Satã? Satã é o opositor, Satã é o inimigo, né? Satã é aquele que está contra mim. E isso pode ser qualquer coisa, né? Se você está, por exemplo, você está, sei lá, num rio, e aí um tronco de árvore cai no meio do rio e você tinha que passar ali, você com o seu barquinho. O que é o tronco da árvore? Satã, né? Porque impediu o teu caminho, bloqueou ali a tua passagem. Mas Satã não vai passar a ser representado por essas pessoas como sempre um tronco de árvore. Não, naquele momento ele representa o tronco da árvore, porque ele é a oposição, é aquilo que interferiu o teu caminho. Tanto que Jesus vai chamar Pedro de Satã, né? Quando Pedro fala para ele não ser crucificado, para ele evitar a crucificação. E qual era o caminho de Jesus? O caminho de Jesus era ser crucificado, ele tinha que ser crucificado para completar sua função divina. Então, ele sabia que ele tinha poder, né, dentro do contexto bíblico, para acabar com tudo aquilo. Mas não, ele tinha que completar aquela missão. E o que Pedro tenta fazer? Desviar ele do caminho. E aí o que ele fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Vá de retro, Satana. Bem se vê essa diferença, né, dos conceitos de que para uns é uma figura, né, uma coisa assim até infantilizada, né, um diabinho com chifres e tridente. Mas quando a gente analisa o conceito mais profundo por trás disso, a coisa faz um pouco mais de sentido, de realmente os conceitos de oposição das coisas que se interpõem no nosso caminho. E aí ele vem indicando que, na verdade, os indivíduos responsáveis, né, por grande parte dessa personificação do diabo foram, então, Milton, mais modernamente, né, e Agostinho lá no começo do cristianismo e tudo. Que começou a conceber, né, o Satã, o diabo, como uma figura, como uma persona mesmo. E também alinhado com aquela coisa, né, que o diabo acaba então, como eu falei antes, acaba quase que se equiparando a Deus. A continuação então, aqui ele vem dizendo que a Bíblia hebraica não possui anjos caídos, e embora alguns apontem a queda da estrela da manhã em Isaías 14:12, ele vem dizer que então essa referência é uma referência ao rei da Babilônia. E aí existem vários vídeos, inclusive, de alguns teólogos, etc., que afirmam a mesma coisa, né? O mesmo para Ezequiel 28:12, que ele vai dizer então que era uma referência ao rei de Tiro. E volta mais uma vez a destacar então a importância, né, de Agostinho para toda essa ideia do diabo dentro da tradição cristã, né? Que ele então é o grande responsável por tudo isso, especialmente ali por causa da sua obra A Cidade de Deus. E toda essa ideia de rebelião dos anjos num período adâmico, né? Então é mais ou menos isso, né? Que os anjos viviam, né, e se rebelaram. E aí, em função dessa rebelião dos anjos, né, o diabo e tudo mais, assim, no comando dessa rebelião, Deus criou então o Jardim do Éden e o ser humano, Adão, né, Adão e Eva, para substituir os anjos caídos. E nós então carregaremos essa culpa, né? E também aí tem a nova queda, né, que é a queda de Adão do Éden, e a culpa então seria para justificar a redenção através de Jesus. Ou seja, são várias
Se a gente for analisar essa linha de pensamento, é todo mundo caindo, né? Vai caindo cada vez mais. Os anjos caem, aí Deus vai lá, cria Adão e Eva, aí Adão e Eva caem do Éden, né? Aí chegamos nós, né? E aí a gente cai em pecado, e aí tem que vir Jesus para nos salvar e etc. Então fica sempre essa coisa, né? Esse cair constante de tudo que é criado, né? Mais uma vez, essa coisa, quando é analisada sobre termos esotéricos, cabalísticos, etc., elas têm um sentido, né? Um sentido simbólico, mas fazem sentido muito mais sentido do que quando contadas dessa forma, como se fossem verdade, etc. Ok, que algumas pessoas acreditem que isso de fato aconteceu, mas nós temos a maioria de nós, ocultistas, etc., temos uma outra visão sobre o que essas coisas querem dizer. Aqui ele cita então Mary Shelley e seu romance Frankenstein, né, e o monstro, né, que é mostrado lá no romance, né, que é popularmente chamado de Frankenstein. Então as pessoas acham que o monstro chama Frankenstein, né, mas na verdade Frankenstein é o cientista, né? E a relação que ele tem então com a sua criação, né, com o monstro e tudo, e ele vai traçar esse paralelo, né, entre o criador e a criatura, né, e a relação que muitas vezes o criador tem com a sua criatura. E aí ele fala assim na página 76: o dilema de ser aberto a anseios transcendentais, mesmo que estejamos presos dentro de um animal mortal, é exatamente a situação do anjo caído, isto é, de um ser humano inteiramente consciente. Velhice, doença e a própria morte eram vistas como demônios na maioria das tradições do mundo, e a dupla de morte e o diabo é uma das mais famosas expressões cristãs. Anjos caídos, não em qualquer sentido ideológico, mas como imagens da situação humana essencial, são muito mais fundamentais para nós. Então, essa coisa, né, de que, como foi dito lá no começo, talvez nós tenhamos esse anseio, né, de nos relacionarmos com anjos, e isso é uma coisa que, né, inclusive, acabei de lançar um outro vídeo aí falando sobre isso, né, sobre a magia sagrada de Abramelin, né, que também é isso, e Telema também se fala disso, né, ou seja, várias tradições, religiões, sistemas mágicos, etc., sempre tentam estabelecer essa conexão do homem com o anjo. E muitas vezes algumas pessoas vão dizer que esse anjo é o próprio ser humano em seu sentido mais íntimo, né? Então, o que é fato dentro do contexto religioso, isso não é um fenômeno isolado, isso não é um fenômeno que a gente vê em uma ou outra religião, não. Existe sempre essa coisa recorrente em religiões que muitas vezes nunca se tocaram, mas que falam a mesma coisa, que existe um ser, né, e aí os nomes vão variar, obviamente, que acompanha cada ser humano e que preserva essa essência original. Então, e o ser humano algumas vezes desperta para a necessidade dessa busca, né, desse contato com esse ser. E talvez isso de fato seja um indicativo, né? E aí acaba a gente se perguntando por que a gente tem essa necessidade? Por que essa ideia de que existe algo em nós mais puro, mais fundamental, divino, e que muitas vezes quando a gente está fazendo determinadas coisas, vivendo uma vida desse ou daquele jeito, a gente sente que aquilo ali não é o caminho. Muitas vezes a gente não sabe explicar qual é o caminho certo, mas a gente sabe dizer qual é o caminho errado. E aí eu tô falando no sentido que é difícil de explicar, né? Porque obviamente que algumas pessoas vão atribuir isso a questões de descontentamento social e etc. Mas não é isso, né? Porque a gente sabe que independentemente da classe social e etc., às vezes a pessoa é pobre, mas ela tem o mesmo anseio que o indivíduo que é rico e que também vive esse descontentamento, né? Estou fazendo esse comparativo no sentido de que algumas pessoas poderiam pensar, tá, mas a pessoa se liga a essa ideia porque, na verdade, é infeliz socialmente, né?
mas é a pessoa que tem condições de fazer o que ela quiser, né, em termos de dinheiro. Muitas vezes ela também sente essa necessidade, tanto que a gente vê, tanto historicamente quanto modernamente, pessoas que abandonam tudo em nome da religião. A gente tem o caso clássico, né, de Siddhartha, que é o Buda, né, que era um príncipe tudo e abandonou tudo em função da busca, né, pelas respostas que ele buscava. Mas também tem casos recentes de pessoas e tudo que eram pessoas de sucesso, materialmente falando, e que largam tudo e vão viver em retiros espirituais, etc. Vão viver uma vida totalmente à parte da sociedade em função dessa busca, né? Então a gente vê que, independentemente da religião, independentemente do tempo, independentemente da condição financeira, algumas pessoas têm esse ímpeto, né? Possuem essa necessidade dessa busca. O que essa busca representa? Acho que só quem alcançou essa realização pode dizer, se é que isso é algo explicável. Mas da minha experiência, da minha observação, eu acho que mesmo que a gente às vezes não sabe explicar o que é essa busca, a gente sabe explicar o que não é essa busca. Chegamos então à conclusão. O livro é cheio de ilustrações, ó, do Liberati. Eu achei bonitinho esses desenhos dele. Aqui com letras hebraicas. Eu gostei desse estilo. É apocalíptico, né? Um arcanjo. Vários olhos e tudo. O livro é interessante, é pequeno, mas ele é levemente profundo. Ele é cheio de referências a autores clássicos da literatura, o que significa que, em função do tamanho, né, é interessante que você tenha algum conhecimento geral sobre literatura, religião e etc. Senão pode ser que você fique um pouco perdido. Especialmente nas partes das citações bíblicas e etc. A coisa pode parecer um pouco solta demais, mas na verdade é porque não é um livro introdutório, né? É um livro que vai falar para pessoas que já têm um conhecimento básico sobre esses assuntos, mínimo básico. E nesse sentido também, como ele dá a impressão de que ele está falando para pessoas que já conhecem esses assuntos, então o livro ele tem um caráter meio de conversa, assim, parece uma conversa, né? Então, e justamente por não ter essa rigidez de um texto mais padrão, né, teórico, ele vai e volta nos assuntos e tudo. Então parece que ele estava falando, né, a impressão que eu tive lendo foi assim, que é como se ele estivesse conversando com alguém e ele vai falando, e aí depois ele fala, mas tem isso aqui também tem isso aqui também, né? Então fica essa coisa assim meio solta, né, mas porque parece que tem esse jeitão assim de conversa. Então é de uma conversa informal, mas que não deixa de ter o seu elemento ali central, que é intelectual. E o argumento do autor é esse, né, de que nós somos anjos caídos, né? Ele propõe esse pensamento, né? Tipo, é como se ele estivesse dizendo, por que não? Né? Por que não pensar sobre essa perspectiva, né, de que nós somos anjos caídos, né? E nós não somos diabos, né? Nós não somos demônios, nós somos anjos caídos que temos as nossas paixões, etc., porque caímos, mas temos esse fundamento, né? Temos essa origem divina. E então, talvez a vida possa ser pensada sob essa perspectiva, talvez esses nossos anseios pela religiosidade, por esse contato com esses anjos, e etc., seja uma busca de retorno àquilo que nós próprios somos. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.